Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Ekev, e o tema de hoje é nos passos do Messias. Yeshua saiu como de costume para o Monte das Oliveiras e seus talmidim, discípulos, seguiam-no. Se Yeshua tinha lugares favoritos para visitar durante a sua vida terrena, um dos seus favoritos seria o Monte das Oliveiras, o Ar HaZeitim, que tem sido uma parte importante na vida judaica por mais de 3.000 anos. Vamos falar um pouquinho sobre esse monte agora, tá? Esse monte em especial é chamado o Monte da Unção, Har HaMishcha, porque o azeite é feito de muitas oliveiras que se alinharam em suas encostas e foi usado para ungir reis nos tempos bíblicos. Então, nada mais justo do que o ungido ir para o Monte da Unção. Olha que coisa linda, que coisa tremenda, né? Yeshua, o Rei dos Reis, que tem sido ungido pelo próprio Eterno, a unção dele veio dos céus. Muitas vezes visitou esse lugar chamado Monte das Oliveiras para oração, solidão e às vezes para ter o companheirismo dos seus talmidim, dos seus discípulos. Em seu caminho para visitar seu amigo Lázaro, ele passou por esse lugar. E é interessante, irmãos, porque uma das características do Monte das Oliveiras, né, são justamente aquelas oliveiras milenares. Tem oliveiras lá que tem mais de 2.000 anos. Então imagine que lugar maravilhoso é esse, Yeshua passando por ali e buscando um tempo de oração, um tempo de intimidade com o Eterno ali, no Monte da Unção, onde ele poderia recarregar suas baterias para que a unção que estava sobre ele continuasse a fluir livremente para a glória do Eterno. Então foi a partir dessa montanha que ele revelou para os seus discípulos, os acontecimentos dos últimos dias, que está relatado lá em Mateus 24, do 1 ao 51, no que veio a ser conhecido como o discurso do Monte das Oliveiras, ou a profecia das oliveiras. Yeshua subiu acima e para baixo do Monte das Oliveiras em um jumento durante sua entrada triunfal em Jerusalém. Em última análise, foi ali que ele foi traído e o plano do Eterno para a resolução do problema do pecado foi colocado em movimento, depois que ele orou sobre o Monte das Oliveiras com os seus talmidim, pouco antes da sua prisão. Então você percebe que muitas coisas aconteceram nesse monte. E Yeshua prega nesse monte, anuncia as coisas que estão relacionadas ao fim. E Yeshua, ele entra em Jerusalém a partir desse monte, montado num jumento para cumprir a profecia. E ali ele é traído. Ali a sua unção, ela é colocada a toda a prova quando Yehudá, Judas, o homem de Isqueriot, trai o próprio mestre, vende o seu rabino por uma quantia irrisória de dinheiro. Então esse monte, ele carrega uma história muito tremenda, desde o anúncio das últimas coisas até a traição do Mashiach. A partir dessa montanha foi que ele ascendeu aos céus. Atos 1, de 1 a 12, fala para a gente. Imediatamente depois, os anjos disseram aos talmidim que Yeshua também retornaria aqui. Atos 1:11 está escrito assim: os quais lhe disseram, os anjos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Yeshua que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para os céus o viste ir. Essa é uma declaração muito importante e bombástica que esses seres celestiais estão fazendo, porque eles estão informando aos talmidim de Yeshua, aos discípulos de Yeshua, que o seu rabino, Yeshua HaMashiach, foi recebido em cima nos céus. E aí, logicamente, a gente se lembra do Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Aqui eu, com a minha imaginação, fico pensando como seria esse Yeshua ser recebido nos céus. Eu imagino que quando Yeshua ressuscita
e ascende aos céus, os portais da eternidade começam a se abrir. Do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu, quarto, quinto, sexto, até chegar ao sétimo céu, onde está a sala do trono. E eu imagino os anjos, poderosos seres de batalha, seres celestiais guerreiros, tomando as suas espadas e se ajoelhando, fazendo um corredor para que o Rei da Glória possa entrar, aleluia. E eu fico imaginando a cena, como deve ter sido tremenda. E quando ele chegou diante do Hakadosh Baruch, o santo bendito seja ele, o Eterno estava esperando Yeshua com uma coroa. E na minha opinião ele disse para Yeshua, assenta-te aqui à minha direita. Eles colocaram uma coroa de espinhos em você, mas eu estou te coroando agora como o Rei da Glória. Aleluia. Isso foi testemunhado nos céus pelas hostes celestiais que anunciaram na terra aquilo que havia acontecido. E assim como eles viram Yeshua ir, ele virá para nos buscar. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre a glória da Shekhinah, do Eterno, sobre o Monte das Oliveiras. Rabbi Yonatan, que testemunhou a conquista romana de Jerusalém no ano 66 a 70, escreveu que a glória da Shekhinah de Elohim deixou o templo em 66 e mudou-se para o Monte das Oliveiras. Essa é uma declaração muito importante, porque nós estamos falando de um sábio que viveu naquela época. Um homem que certamente conheceu Yeshua, ou pelo menos ouviu falar de Yeshua. E esse homem agora diz que a Shekhinah, a presença do Eterno que estava no templo, sai do templo, logicamente que por causa de toda a corrupção que estava acontecendo ali, e vai para o Monte das Oliveiras, para o Monte da Unção. Que coisa tremenda. E depois a Shekhinah, quando Jerusalém é destruída, ela vai ser banida segundo a tradição judaica de Israel, e ela vai para todos os lugares do mundo. E aí nós entendemos por que o Espírito Santo está operando em todo o mundo. Porque quando Jerusalém foi destruída, a Shekhinah, que é o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, ele foi enviado para todo mundo, para tocar em cada crente, em cada servo de Yeshua, em cada homem, mulher e criança, que desejavam estar diante do Eterno, através da pregação da palavra e do conhecimento de Yeshua. Ele disse, a presença do Eterno morava sobre o Monte das Oliveiras, na esperança de que Israel se arrependesse, mas eles não o fizeram. Enquanto uma bat-kol, uma voz sobrenatural emitida, adiante anunciando, retornai, ó filhos desviados, retornai a mim e eu voltarei a vós. Quando não se arrependeram, dizia, vou voltar para minha casa. Isso está registrado no Midrash Rabbah, Lamentações 2:11. Olha que coisa tremenda. Qual é a casa da Shekhinah? Nós somos a casa do Espírito Santo. O Eterno diz que enviaria para nós o seu Espírito, e ele diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas que carne é essa? Todos aqueles que creem, todos aqueles que desejam, que almejam, que buscam a glória do Eterno, recebem essa unção maravilhosa do Ruach HaKodesh. E ele está aqui pronto a tocar nas nossas vidas em nome de Yeshua. Continuando, de acordo com a tradição judaica, a presença do Eterno no topo do Monte das Oliveiras deixou esse monte no ano 70, quando seus filhos não se arrependeram e voltaram para ele. Que coisa trágica. Naquele ano os romanos arrasaram Jerusalém e destruíram o templo. Nenhuma pedra foi deixada em cima da outra, assim como Yeshua profetizou. E o profeta Ezequiel, que foi levado para o exílio babilônico por volta de 597, antes da era cristã, também preveniu que a glória do Eterno iria deixar a cidade descansar sobre o Monte das Oliveiras. Ezequiel 11:23 diz assim, e a glória do Eterno se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Tudo isso que eu estou falando para vocês é para que você entenda a importância do Monte das Oliveiras e a importância daquilo que Yeshua fez. A importância da tradição rabínica de apontar fatos que não são só históricos, mas são marcos espirituais, nos quais nós entendemos
que o Eterno tem se movido até os dias de hoje. Quem já esteve em Israel sabe que estar no Monte das Oliveiras é uma das principais coisas a se fazer em Jerusalém. O Monte das Oliveiras, o lugar onde Yeshua foi enterrado, e também o muro ocidental, conhecido como Muro das Lamentações. Esses 3 lugares são obrigatórios, porque ali reside uma unção, uma glória, algo sobrenatural do Eterno para as nossas vidas. Indo a Jerusalém, não deixe de visitar esses 3 lugares prioritariamente. 70 anos depois que Ezequiel profetizou isso, o Senhor retornou a seu povo de Israel. Por quê? Porque acabou o cativeiro. Zacarias anunciou que o Senhor viria para o Monte das Oliveiras. Naquele dia vão ficar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Isso é uma profecia a se cumprir ainda. Imagine Yeshua de pé, com um dos seus pés no Monte das Oliveiras e outro no Monte de Sião, como o grande redentor da casa de Israel, o Mashiach, o guerreiro que virá para derrotar os inimigos de Israel e para trazer Shalom para a nação amada, a noiva do Cordeiro. Enquanto alguns judeus acreditam que o próprio Deus estará no Monte das Oliveiras no dia do juízo, outros interpretam esse versículo mais simbolicamente, acreditando que os pés do Eterno representam a obediência a Ele e que Ele está de pé sobre o intelecto do povo, que é representado pelo Monte das Oliveiras. Só que nós entendemos essa profecia de uma forma diferente. Nós entendemos que quem estará ali será o próprio Mashiach, o guerreiro de Israel, porque ele precisa aparecer, ele precisa se mostrar para Israel no momento crucial da história, de uma forma que os judeus saibam que aquele a quem eles crucificaram há mais de 2000 anos atrás, ele sim é Senhor, ele é juiz e ele é aquele que vai trazer redenção total a Israel. Portanto, nós hoje que conhecemos a Yeshua, precisamos nos manter firmes com Yeshua, porque nós não podemos abrir mão daquilo que já recebemos. Hoje nós temos algo que é muito precioso e que muitos judeus gostariam de ter, não só a salvação em Yeshua, como também o conhecimento e a revelação de que ele é o Messias prometido para a casa de Israel. Eles o estão aguardando, nós já o temos em nosso coração. Os judeus crentes no Messias, no entanto, percebem que o Messias, o filho de Davi, que é o rei dos reis e senhor dos senhores, em forma física, irá retornar para o Monte das Oliveiras, da mesma forma como ele ascendeu a partir dele. Retornando então ao versículo de Atos, este Yeshua que entre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para os céus o viste ir. No judaísmo messiânico, a grande maioria dos judeus messiânicos do mundo inteiro crê assim. Crê que ele vai colocar os pés fisicamente no Monte das Oliveiras. Então isso é uma coisa que para nós é fato. Por que é fato, Rabino? Não aconteceu ainda, porque todas as profecias da Bíblia se cumpriram. Essa não vai deixar de se cumprir. Então nós enxergamos isso como algo já cumprido, algo já determinado pelo Eterno e que vai se cumprir para a glória do nome dele. Mais uma vez, porque não pode passar nada, não pode ficar nada para trás sem que se cumpra. A Bíblia diz que o Eterno não é homem para mentir e nem filho do homem para que ele se arrependa. Então ele diz que vai fazer e vai acontecer. No judaísmo, o Monte das Oliveiras é associado com a vinda do Messias e a ressurreição dos mortos. Porque acredita-se que a ressurreição dos mortos começará aqui. O mais antigo e mais sagrado cemitério do mundo judeu está localizado aqui no Monte das Oliveiras. Você está vendo essa imagem ao fundo, tá? A quantidade de túmulos que tem no Monte das Oliveiras, tá? O giz e a pederneira do Monte das Oliveiras foram cinzelados e trabalhados em uma variedade de túmulos em cavernas e câmaras. Aqueles enterrados aqui têm com efeito a primeira fila. Essa frase aqui é muito interessante porque os rabinos, os sábios, eles dizem o seguinte, que quando o Messias vier, ele vai passar pelo portão dourado. E eu vou te mostrar daqui a pouco esse portão. E quando isso acontecer, os mortos ressuscitarão. Então quem está enterrado desse lado de cá,
do lado do portão dourado. Eles vão ressuscitar primeiro, por isso que eles colocam aqui que aqueles enterrados aqui têm com efeito a primeira fila, porque para eles, essas pessoas vão ser os primeiros a verem o Messias na época da ressurreição dos mortos, tá? Os mais antigos, então, eles estão na encosta sul, eles datam de 3.000 anos para o tempo do primeiro templo. Mas cavernas e monumentos fúnebres de linha da montanha espalham-se para o norte, com os túmulos de Zacarias e Absalão ao pé do monte. Durante a Idade Média, as pessoas foram enterradas na encosta oriental do Monte do Templo. Com espaço preenchido, os locais de enterro mudaram-se para o outro lado do Vale de Cédron e, eventualmente, até a encosta do Monte das Oliveiras. Então você vai perceber que já tem 3.000 anos que esse lugar é disputado para ser um cemitério. Aí você pergunta assim, uau, por que tudo isso? Porque a expectativa da vinda do Messias a partir do Monte das Oliveiras é algo muito antigo, não é novo isso no judaísmo. Então já os judeus de 3.000 anos atrás queriam ser enterrados ali, com a perspectiva de participarem da ressurreição, de serem os primeiros a verem o Messias. Você entende como isso é interessante? Você entende como isso é uma coisa tremenda? Eles creem que isso vai acontecer, que eles vão se encontrar com o Mashiach. Olha que coisa tremenda isso, amados. Então, esse monte ele é muito especial. Eles quiseram ser enterrados no Monte da Unção, no lugar onde os reis, sacerdotes, profetas foram ungidos, onde Yeshua passou e onde vai acontecer um dos maiores eventos da humanidade. Hoje existem mais de 150.000 sepulturas aqui, nesse lugar que nós estamos vendo, tá? Cada qual estima-se um custo entre 50 mil e 60 mil dólares para poder enterrar alguém nesse lugar, com locais perto de famosos rabinos e líderes judeus exigindo taxas mais elevadas. Então você vai perceber que não é qualquer um que é enterrado aqui. Só gente que tem dinheiro e grandes rabinos e mestres. Por quê? Porque eles querem ser os primeiros. Infelizmente, sob o governo jordaniano, de 1949 e até 67, mais de 38 mil sepulturas foram profanadas quando o rei Hussein da Jordânia aprovou a construção do Hotel Intercontinental no cume do monte. 4 estradas, estacionamentos e um posto de gasolina foram construídos em e através dos cemitérios. Lápides foram usadas como pedras de pavimentação e dentro de acampamentos do exército jordaniano. Isso, amados, é a postura dos árabes em relação a não respeitar os túmulos dos judeus. É o que nós chamamos de vandalismo. Só que para eles isso é um pouco mais forte, porque para os árabes eles acham que fazer isso com um túmulo de um judeu não tem nada a ver. E nós consideramos os túmulos de qualquer pessoa como um local sagrado. Nós temos muito respeito com os mortos. Nós temos muito respeito com a sepultura daqueles que se foram. Só que eles não têm. Para eles, isso, ter respeito com isso, eles não têm. Se é para alcançar um propósito deles, eles profanam, jogam fora, usam as lápides como eles querem, até como pavimento. Misericórdia, Mas infelizmente é assim. Isso é história, tá, irmãos? Buscando o Messias e a sua salvação do topo da montanha. Desde o primeiro século, os judeus e os crentes em Yeshua têm vindo para o Monte das Oliveiras para buscar o Senhor e sua vinda. Esse lugar é o lugar onde muitos crentes, judeus messiânicos, evangélicos, vêm para orar. Você está vendo um grupo aqui na foto, orando, lendo a palavra e orando nesse lugar. Hoje, para os cristãos, é fácil de passar um dia inteiro aqui, sentado no topo do cume, com vista para a magnífica cidade velha e o Monte do Templo, andando na estrada de domingo de Ramos e entrando em uma das muitas igrejas russa ortodoxa, católica e outras igrejas do monte que comemoram a ascensão de Yeshua, sua agonia no jardim e seu choro pela salvação do povo judeu. Esse relato que eu acabei de ler para você aqui é o relato de coisas que acontecem dentro do cristianismo, tá? E você percebe que em Israel há um profundo respeito pelos cristãos. Mesmo
que algumas práticas do cristianismo estejam batendo de frente, sejam contrárias às do judaísmo, mesmo assim eles respeitam essas práticas em Jerusalém. Isso para você ter noção de como o judeu e o judaísmo respeita aqueles que são seus ramos, digamos assim, são vertentes que vieram do judaísmo, e o cristianismo é uma delas, tá? Então você vai ver que até para os cristãos que não têm um conhecimento aprofundado de tudo aquilo que aconteceu nesse monte, reverenciam este lugar como um lugar sagrado. Parando para orar no jardim do Getsemane, antes de cruzar o Vale de Cédron para a Cidade Velha, é um destaque espiritual. Essa é uma jornada que se faz em Jerusalém, tá? Geralmente as pessoas andam por Jerusalém e depois elas vão lá para o monte, né, das Oliveiras, e elas passam no Getsemane, passam pelo Vale de Cédron, para depois elas adentrarem na Cidade Velha. E esse é um passeio maravilhoso. É um passeio de uma importância espiritual muito grande, porque como eu disse para você, esse aqui é o Monte da Unção. Então quem tem esse conhecimento e está ali, a pessoa pode pedir ao Senhor, que a unção dele, a mesma unção que Yeshua teve, a mesma unção que outros homens de Deus tiveram, possa estar repousando sobre a sua vida. Embora as oliveiras aqui foram datadas com 900 anos de idade, todos têm o DNA da árvore de um de seus pais. Talvez um que o próprio Yeshua ajoelhou sobre ela e falou com o nosso Pai nos céus. Essa informação aqui, irmãos, eu quero dizer para você que tem informações de oliveiras com mais de 2.000 anos, como eu já repeti aqui, tá? Há muito tempo, porque o cume da montanha está a 80 metros acima do monte do templo, os judeus peregrinos uma vez tinham uma surpreendente vista panorâmica do primeiro e do segundo templo judeu. E muitas cerimônias religiosas foram realizadas aqui, incluindo a cerimônia da lua nova e o rito da novilha vermelha. Então, esse lugar ele é privilegiado, porque ele tem uma vista panorâmica maravilhosa. E imagine gente chegando, né, na época do primeiro templo, depois na época de Yeshua, os peregrinos chegando para entrarem em Jerusalém. Eles viam um templo, viam toda a movimentação na Cidade Velha. Que coisa maravilhosa deveria ser as pessoas chegando com os seus cânticos, com as suas oferendas, com tudo aquilo que eles estavam trazendo para Jerusalém, louvando ao Eterno e descendo o Monte da Unção, o Monte das Oliveiras, para adentrarem em Jerusalém. Após a destruição do templo, no dia do jejum de Tisha B'Av, que é 9 de Av, os peregrinos começaram a lamentar a destruição do templo no topo do Monte das Oliveiras, devido à bela vista do monte do templo. Então você vê que quando o segundo templo foi destruído, os peregrinos então começaram a olhar aquele local de uma forma diferente. Eles passaram a olhar ali com tristeza, com angústia e saudade. Saudade de olhar para o templo, saudade de estar ali, descendo aquele lugar em direção ao Beit HaMikdash. No século XV, um peregrino judeu italiano, Rabbi Meshulam de Volterra, escreveu: e toda a comunidade de judeus, todos os anos, sobe ao Monte Sião no dia de Tisha B'Av, jejuam e lamentam. E de lá eles se movem para baixo ao longo do Vale de Yoshafat, outro nome para o Vale de Cédron, até o Monte das Oliveiras. De lá eles veem o templo inteiro, o monte do templo, e choram e lamentam a destruição dessa casa. Imagine que tudo isso que nós estamos falando tem acontecido por séculos a fio. Desde o ano 70, tudo isso tem acontecido até os nossos dias. E você imagine 2.000 anos, a visão deles daquele lugar, aguardando o terceiro templo ser reconstruído. Eu imagino que cada um deles que chega ali e tem esse conhecimento, eles olham para o lugar onde está a mesquita da cúpula dourada e dizem assim: logo, logo o templo será reconstruído neste lugar e nós poderemos mais uma vez louvar ao Eterno e aguardar pelo Mashiach aqui. No século XIII, os peregrinos começaram uma nova tradição. Durante cada um dos dias da festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, ascendeu ao topo do monte e circulou a cimeira em um desfile de música e celebração.
um círculo cada dia durante os primeiros 6 dias da festa. Isso simbolizava o serviço do templo do feriado, em que os sacerdotes circulavam o altar uma vez por dia. Isso nós estamos fazendo um relato do que acontece no Monte das Oliveiras. Então, no último dia da festa, que é chamado Rosh Hashanah Rabbah, ou a grande salvação, né? A procissão circundou a cimeira 7 vezes, assim como os sacerdotes faziam para circundar o altar do templo 7 vezes. Neste dia, os judeus ao redor do mundo e os peregrinos do topo do Monte das Oliveiras clamam por salvação. E eles recitam o Salmo 118, 25 e 26. Ó salve eterno, nós te pedimos, ó eterno, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Eterno. Nós os bendizemos desde a casa do Eterno. Eu não sei se você percebeu aqui o que essa tradição remonta a algo muito especial na Bíblia, tá? Porque eles rodeiam aquele lugar uma vez durante os 6 dias e no 7º dia rodeiam aquele lugar 7 vezes. Ou seja, pedindo que a salvação venha. Isso é uma coisa que está em paralelo com aquilo que Josué, as instruções que o Eterno deu para Josué na derrocada de Jericó. Israel conquistou Jericó sem disparar um tiro, sem fazer nada, só com o poder do Eterno. O que eles estão querendo dizer aqui quando fazem esse ritual é que eles querem ver a glória do Eterno para a destruição daquela mesquita e a reconstrução do 3º templo, sem dar um tiro, sem nenhuma confusão, só através do poder do Eterno, dos milagres que virão para trazer de novo a glória daquele lugar e a salvação através de Yeshua HaMashiach. Na tradição judaica, Rosh Hashanah Rabbah é o último dia para receber o perdão dos pecados. E de fato, quando o Senhor pisa no Monte das Oliveiras, lá no topo dele, ele não só trará salvação para aqueles que acreditam nele, ele então fará seu julgamento e decreto sobre todas as pessoas finalmente. E Yeshua Mashiach cumprirá todas estas expectativas e orações quando ele retornar para o Monte das Oliveiras com a chamada da trombeta do Eterno. Aí nós temos Tessalonicenses, 4, 15, 16 e 17, que diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com algazarras, com trombetas, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Elohim, e os que morreram no ungido ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse texto aqui fala para a gente do arrebatamento, que vai acontecer e que vai ser um evento assim extraordinário para o mundo inteiro, em que os mortos ressuscitarão e nós que estivermos vivos seremos levados. Olha que coisa espetacular que vai acontecer, e já está profetizado que ali no Monte das Oliveiras haverá um grande mover do Eterno, onde muitos mortos ressuscitarão para se encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Entrada triunfal de Yeshua em Jerusalém. Vamos falar um pouquinho disso agora. O Monte das Oliveiras já desempenhou um papel na salvação do povo judeu e, na verdade, de toda a humanidade. Okay? No final do ano da sua primeira vinda, pouco antes do Pessah, Yeshua deixou Betfagé, a casa dos figos imaturos ou não maduros ainda, perto de Betânia, a casa dos pobres, que estão localizados do lado leste do Monte das Oliveiras. Ele passou por cima do monte, humildemente descendo em direção a Jerusalém em um jumento, assim como Zacarias profetizou cerca de 500 anos antes. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então você vai perceber o caminho que Yeshua fez para poder entrar em Jerusalém e ser proclamado o rei de Israel. Aleluia! Olha só que coisa tremenda. Então o Monte das Oliveiras ele tem um papel prioritário nesses acontecimentos proféticos. Aquele monte viu muitas coisas acontecer. Aquele monte, nos tempos do fim, ele será chamado, assim como toda a terra, para testemunhar
a favor de alguns homens e contra outros, uns para receberem a recompensa eterna e outros o juízo eterno, porque a terra dará aos seus mortos e também dará o seu testemunho acerca daquilo que os homens fizeram naquele lugar. Com vista para a cidade que Lamentações chama a alegria de todo mundo, e um povo a quem Deus chama de a menina dos seus olhos, ele chorou pelo povo de Deus, dizendo: Jerusalém, se você soubesse que hoje o que é necessário para a Shalom, a tua paz, mas por enquanto ele está oculto, ou ele é oculto da sua vista. E Yeshua orou por Jerusalém, e ele compreendeu que muitos filhos queridos do Eterno deixariam de reconhecer que ele é o Messias prometido das Escrituras. E isso aconteceu. Quanta gente não conseguiu enxergar Yeshua diante de si, mesmo vivendo com ele, mesmo tendo contato com ele, não conseguiram olhar para ele e perceber quem ele era. Misericórdia, que coisa terrível! O Salvador estava diante deles, e muitos não conseguiram vê-lo, reconhecê-lo. Depois de terem o conhecimento, depois de receberem as profecias, depois de serem ensinados que o Mashiach viria, com todos os sinais que ele fez, e mesmo assim alguns ainda o rejeitaram. Isso também prevê a destruição que aconteceria como resultado da sua rejeição. Ele profetizou o seguinte: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Engraçado, Yeshua fala com Jerusalém como se ela fosse uma pessoa, como se ela fosse uma entidade viva, como se ela fosse alguém que tem o discernimento daquilo que está acontecendo. E é interessante a gente perceber também, amados, que Jerusalém é a única cidade que existe em todo o mundo que tem uma filial nos céus, que é chamada de Hadashah Yerushalayim, ou a Nova Jerusalém, né? Por isso essa cidade é tão importante, ela tem uma conexão com os céus que é impressionante. Por isso Yeshua fala para a cidade como se ela fosse uma pessoa, porque ela está conectada aos céus, está conectada a um tempo onde os salvos estarão entrando naquela cidade para poderem contemplarem a beleza e a glória do Mashiach. Muitos dos escolhidos do Eterno cegamente perderam a oportunidade para a verdadeira paz interior que Yeshua oferece, mas nesses últimos dias, com o tempo final dos gentios, vemos que essa elevação da cegueira, assim como Yeshua profetizou que aconteceria. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa frase em hebraico é Baruch haba beshem Adonai. Yeshua disse uma coisa muito interessante nesta profecia, porque ele estava dizendo que os judeus, a cidade de Jerusalém, não receberiam, não enxergariam ele até que eles dissessem Baruch haba beshem Adonai. E há muitos anos, e nas comemorações em Jerusalém, nas festas em Jerusalém, principalmente na festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, os judeus cantam Baruch haba beshem Adonai. Então eles estão chamando de volta o Mashiach, estão chamando de volta Yeshua, dizendo assim: nós te reconhecemos como o ungido, o Mashiach do Eterno para as nossas vidas. E eu tenho um dado aqui, que é um dado antigo, mas pode servir de base para a gente. Em Israel agora existem cerca de 20 mil judeus messiânicos, tem mais já, adorando a Yeshua como o seu Messias, e mais de 100 congregações messiânicas. Mas a grande maioria do povo judeu, mais de 6 milhões em Israel, ainda não conhecem Yeshua, e muitos até rejeitam o Eterno. Há uma mistura hoje em Israel de gente de todo mundo, gente que voltou para Israel, e muitos voltaram para poder disseminar o ateísmo em Israel, para disseminar o pecado em Israel. Mas ainda assim, o Eterno tem trazido muitas pessoas, muitos crentes, muitas pessoas que amam ao Eterno e amam a Yeshua, e têm voltado para aquela cidade, para aquela nação, e eles ali oram, e eles ali buscam ao Senhor, eles ali cantam, eles andam pelas cidades e profetizam, porque
o tempo da visitação do Senhor agora, ele está cada vez mais próximo. E olha que coisa interessante, muitos dos judeus que estão ali hoje clamam e aguardam pela vinda de Yeshua para cumprir a palavra profética. Não podemos pensar, no entanto, que cada judeu haja rejeitado Yeshua. Sempre houve judeus crentes em Yeshua e muitos judeus o seguiram nos dias da sua primeira vinda. Isso é verdade. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver quanta gente recebeu Yeshua, quanta gente ouviu a pregação dos discípulos de Yeshua e eles se completaram com Yeshua. Multidões colocaram as suas capas na estrada na frente de Yeshua quando ele foi entrando em Jerusalém, bem como os galhos frondosos que eles tinham cortado das árvores, que eram os ramos de palmeira, gritando Hosana ou Oshianá, nos salve agora. Aquilo era um clamor, era um grito desesperado que saía da garganta, porque quando eles olharam para Yeshua, eles o reconheceram. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles estavam dizendo o seguinte: você é o enviado do Eterno para trazer a redenção para nós. Bendito seja o reino que vem do nosso pai Davi, Roshaná Rabá. Eles compreenderam que sua entrada em Jerusalém foi em cumprimento da profecia de Zacarias. O povo pobre, o povo humilde, aquelas pessoas que não tinham tanta cultura e tanto conhecimento, mas que o reconheceram como ungido do Eterno. A ponte para a limpeza sacrificial. Apesar de Yeshua ter viajado para o Monte das Oliveiras através do Vale de Cedron em um jumento, em sua época, havia uma ponte que atravessou aquele vale, conectando o Monte do Templo para o Monte das Oliveiras. A caminhada mais sagrada em Jerusalém naquela época era a ponte que começou na entrada leste do templo, no portão leste, e terminou em frente do templo, sobre esse monte que era tão importante para Yeshua. Em um tempo quando a pureza ritual era primordial, a ponte permitiu que o sumo sacerdote atravessasse o Vale de Cedron, que estava repleto de sepulturas, que quem andava lá se tornaria impuro. Isso é uma coisa também bem importante a gente salientar, uma construção que hoje não existe mais, mas havia uma ponte para que os sumos sacerdotes, e os sacerdotes em geral, pudessem usá-la, para que eles não se contaminassem, porque pela Torá, quando se tem contato com um morto, o sacerdote se torna impuro. Então, eles tiveram, inclusive, este cuidado de construir uma estrutura para que eles pudessem estar limpos para entrar no templo. Isso ensina para a gente uma história muito legal e uma lição que nós temos que tirar daqui. Qual é a lição que nós precisamos tirar? Quando estivermos indo para a casa do Senhor, nós temos que estar limpos, preparados para entrar na presença de Yeshua, puros, não só com o nosso exterior, mas muito mais com o nosso interior. Aleluia! A ponte foi criada para manter a pureza, para que no Yom Kippur, o bode expiatório que carregava os pecados de Israel pudesse ser levado para o Monte das Oliveiras e no deserto da Judéia, sem o sacerdote tornar-se impuro, passando através de um cemitério. Então você percebe que essa ponte tinha muito mais do que uma só utilidade. A ponte também foi usada pelos sacerdotes e servos do templo quando trouxeram a novilha vermelha até seu destino final no Monte das Oliveiras. O Eterno ordenou que as cinzas do que a novilha vermelha dissolvida em água viva para purificar as pessoas impuras, os vasos do templo e o próprio templo. Então apenas 9 dessas novilhas foram sacrificadas na história judaica. A última ocorreu quando Yeshua era um adolescente, por volta do ano 15 da nossa era comum. Então você vai notar mais uma vez que essa ponte servia realmente para muitas coisas. As pessoas podiam passar por lá que não queriam se contaminar, os sacerdotes, quando iam levar o sacrifício de Yom Kippur, quando iam também matar a novilha vermelha, tudo isso para que eles mantivessem a sua pureza. E mais uma vez a gente vai ter a lição, como é fundamental que nós estejamos purificados, limpos, por dentro e por fora, para entrarmos na presença do Eterno. Apenas antes do retorno de Yeshua para o Monte das Oliveiras, o 10º sacrifício da novilha vermelha será provavelmente hospedado aqui. Isso significa que ainda se procura a novilha vermelha, para que quando ela surgir, o templo já pode ser então reconstruído, porque sem essa novilha não dá para reconstruir o templo, tá? É fundamental. Só que
Yeshua tornou-se o sacrifício final pelo pecado de todos. De acordo com a Torá, uma novilha vermelha é necessária para purificar os sacerdotes, os vasos e o terceiro templo antes de ele poder ser usado. Você entendeu por que a novilha é importante? Então, a tradição judaica diz que o terceiro templo, cujos projetos estão em fase de financiamento, vai inaugurar a era messiânica. Isso é uma teoria, porque segundo a maioria dos sábios judeus, a era messiânica já dura 2000 anos. Tá? Então isso aqui é uma outra coisa que no outro vídeo iremos discutir. Mas você vai perceber uma coisa sensacional aqui. Se estes homens conhecessem já Yeshua, eles não precisariam dessa novilha vermelha, porque eles contariam com o sacrifício remidor de Yeshua HaMashiach para purificar os seus próprios pecados. Aleluia! Em comunhão com o Eterno no Monte das Oliveiras. Então, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito interessante também. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Salmo 28, 2. Durante o seu ministério, Yeshua veio frequentemente para o Monte das Oliveiras e o jardim do Getsemane, que significa prensa de óleo em hebraico, onde ele falaria com o Eterno sozinho. Você imagina que quando Yeshua esteve ali antes da sua morte, ele suou gotas de sangue, porque é como se ele tivesse sido prensado, assim como está na etimologia da palavra Getsemane, que é prensa de óleo, e Jesus estava sendo prensado, e a parte da sua vida já estava saindo dele ali, com aquelas gotas de sangue. Com efeito, depois de Pessa, no final de Pessa, depois de compartilhar a matzá, que é o pão sem fermento, e o vinho, que se tornou o primeiro serviço da comunhão com os seus discípulos, Yeshua andou através do vale de Cédron e para o jardim, uma distância que a Bíblia descreve como uma viagem de um dia de sábado, cerca de 2.000 côvados, ou 1.000 metros. Então, você vai perceber que naquele último momento da vida de Yeshua, o lugar onde ele estava, antes de ser preso, foi justamente o Monte das Oliveiras, o Monte da Unção, o lugar da unção. Era ali que Yeshua estava, e ele sentiu toda a pressão do pecado do homem, quando ele ora e pede ao Pai que passe dele aquele cálice. Mas ele diz assim: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então Yeshua se entrega na mão do Pai para cumprir os desígnios do Todo-Poderoso. Hoje, o local oficial do jardim está localizado na base do monte, em frente do portão do estrume da Cidade Velha, com fácil acesso de caminhada na rua principal que leva até o monte. Assim como Daniel, Jonas e muitos outros fizeram, e ainda fazem quando eles oram, Yeshua ia orar diante do templo, que é a sede do reino de Deus na terra, o reino de muito que ele veio para preparar a fim de salvar as pessoas. Sabendo que em breve se tornaria o Cordeiro Pascal final, orava fervorosamente enquanto no jardim, de outra maneira para oferecer a salvação ao mundo, pela morte agonizante que põe diante dele para ser substituído por outra coisa, ou seja, Yeshua estava ali no lugar do Cordeiro de Pessah. Ele ali estava se oferecendo como o Cordeiro, cumprindo a palavra de João, o imersor, que você conhece como João Batista, que diz assim: eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Então, o que Yohanan viu, agora Yeshua estava vivendo. Agora ele se tornou o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E nada o obrigou a ficar e enfrentar a zombaria de julgamento, a humilhação de ser cuspido, um cruel espancamento e morte dolorosa em uma estaca de execução romana. Ninguém obrigou Yeshua, ninguém constrangiu a passar por isso. Ele mesmo se entregou para poder cumprir o decreto do Altíssimo. Então nós percebemos que a partir do Monte das Oliveiras, Yeshua se entrega como HaMashiach, como o ungido, para cumprir os propósitos finais da vida eterna para o homem. Sabendo-se de antemão que ele poderia ter tomado a montaria e ido próximo dali a Betânia, onde viveram seus amigos Lázaro, Maria e Marta. Ou ele poderia ter usado seu poder para acabar com a conspiração contra ele. Yeshua poderia ter feito qualquer coisa naquela hora. No entanto, Yeshua revelou o seu amor por nós.
seguindo o plano de salvação ordenado para ele sozinho, desde a época da criação no outro jardim chamado Éden. Lá no Éden, o próprio Eterno profetizou a Satanás que uma das sementes da Eva esmagaria a cabeça dele, destruindo a sentença de morte sobre o homem para sempre. Essa semente é Yeshua, um nome em hebraico que significa salvação. Entenda que aquilo que aconteceu no jardim do Éden agora estava sendo revertido no jardim do Getsemane, da prensa de azeite. No Éden entrou a morte. No Getsemane, a vida estava saindo de Yeshua para poder alcançar a todo mundo. Quando eu digo que a vida estava saindo, porque quando ele é preso, já se sabe que ele vai morrer. Ali não tem mais solução. E a partir daquele momento, já se sabia que a vida sairia dele para poder alcançar a cada homem, mulher, criança em qualquer lugar do mundo. Por isso o nome dele é Yeshua, a salvação do Eterno para toda a humanidade. Aleluia. Como ele permaneceu no jardim orando, Judas Iscariotes levou os sacerdotes e os fariseus e ele o traiu com um beijo. Kefa, zeloso para salvar Yeshua, desembanhou a espada e cortou a orelha de um dos guardas que ali estavam. Com a missão confirmada e com resposta às suas orações, no entanto, Yeshua pegou a orelha do servo que Kefa tinha cortado, colocou na sua cabeça e curou-o. E ele disse para Kefa: guarda a sua espada, eu não beberei a taça que o meu pai me deu? Mesmo depois de experimentar em primeira mão o poder de cura milagrosa de Yeshua, os soldados e líderes religiosos levaram-no para a cidade como um prisioneiro. Isso é que é pior, irmãos. Aqueles homens passaram por uma experiência tremenda de ver uma cura instantânea daquele homem que teve a sua orelha decepada. Mas mesmo assim, eles não creram e levaram Yeshua para ser morto. Agora imagine isso, que coisa terrível. Amados, nós precisamos ter uma postura diferente, nós precisamos crer sem ver. Precisamos acreditar naquilo que Yeshua faz. Só de ouvir, nós não precisamos ver. Aqueles homens viram, não creram e morreram na sua incredulidade, com certeza. Yeshua agora nos dá os sinais do seu retorno. O povo judeu ora todos os dias pela vinda do Messias. A Tanakh torna claro que ele virá para o Monte das Oliveiras. Aquele mesmo lugar, o Monte da Unção é um lugar onde ele virá. Muitos acreditam que naquele prédio do terceiro templo contribuirá para que isso venha acontecer. A Bíblia fala, de fato, de uma validade para a esperança da vinda do Messias naquele lugar. O terceiro templo é um pré-requisito para o retorno. No entanto, lá sobre o Monte das Oliveiras, Yeshua profetizou sobre alguns outros sinais do seu retorno. Vamos ver alguma coisa sobre isso? Quais são os sinais? Fomes e terremotos em vários lugares, guerras e rumores de guerras, falsos messias fazendo sinais e maravilhas que impressionam até mesmo os crentes, pessoas sendo odiadas e matando-se, pais e filhos entregando-se por crer em Yeshua, né? A abominação da desolação, o antimessias permanente no templo, isso vai acontecer ainda. Um tempo de grande tribulação e problemas para o povo judeu e sinais celestes. Então, o ungido vem novamente para o Monte da Unção. Todos esses sinais têm se cumprido já em nossos dias e eles vão se intensificar cada vez mais com os dias que passam. Então, judeus e cristãos têm orado para o cumprimento das profecias de Zacarias, que dizem-nos que o Senhor virá para o Monte das Oliveiras para inaugurar o seu reino messiânico, onde não haverá mais ataques com foguetes, doenças ou lágrimas. Nada mais acontecerá para aqueles que passarem pelo arrebatamento e depois, quando passarmos a entrar no milênio, aqueles 1000 anos de paz, no qual Yeshua será Rei e Senhor sobre toda a terra. Mas antes dele chegar, vamos esperar uma guerra devastadora das nações vizinhas, que será plotada, como isso está sendo escrito. Ou seja, já há um desenho disso no Oriente Médio. Nações do mundo têm se voltado contra Israel, esperando esse momento acontecer. Tá?
Mas a vitória de Israel vai ser tão tremenda, tão maravilhosa, que a profecia de Zacarias vai se cumprir. Eis que um dia vem do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade será para o cativeiro, mas o resto não será expulso da cidade. Isso já se cumpriu. Mas nós vamos ver uma invasão, ou uma pretensa invasão a Jerusalém, onde o Messias virá e trará a vitória para o povo judeu. Aleluia! O grande exército de Israel, que em 1967 reconquistou Jerusalém na Guerra dos 6 Dias da Jordânia, teve ajuda sobrenatural do Eterno para derrotar o inimigo nesta batalha próxima. Então o Eterno vai sair e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Isso já aconteceu uma vez, amados. É que aqui não dá para a gente relatar tudo aquilo que aconteceu, porque esse vídeo não se propõe a isso. Mas eu quero mostrar para você que isso já aconteceu na história e que vai acontecer novamente. A sua vinda, a vinda do Mashiach, será gloriosa à vista de todo mundo, que é muito facilmente realizado na mídia hoje. Hoje, se apontar um celular para o céu, uma câmera para o céu, já fica conectado nas redes sociais e transmite instantaneamente para todo mundo. Então, quando ele vier, todas as redes de televisão testemunharão o seu retorno e sabe o que vai acontecer? A profecia de Zacarias vai se cumprir. Naqueles dias estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Imagine Yeshua de pé sobre essa região, sobre esse lugar. E as redes de televisão filmando, e os celulares, e isso sendo transmitido para todo mundo, e todos eles tendo que engolir e dizer, realmente, ele era o Messias e nós não acreditávamos nele, mas eles vão presenciar aquilo que está escrito na Bíblia como a verdade mais profunda e verdadeira que a humanidade já viu em toda a sua história. A punição para aqueles que vêm contra Jerusalém vai ser chocante. Possivelmente uma reminiscência da cena dos caçadores da arca perdida, nos quais soldados nazistas ousaram abrir a arca e morreram, né? E essa será a praga com que o Eterno ferirá a todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas, eles apodrecerá a língua na sua boca. Imagine as pessoas vindo contra Israel, contra Jerusalém, e o Messias, o nosso querido Messias Yeshua vindo, e ele levantando as mãos, e a praga vindo sobre aqueles que vão querer destruir Jerusalém, e as pessoas morrendo de pé, os olhos começando a apodrecer, e na boca a língua deles apodrecer. Imagine que cena tremenda será essa. Então, nós sabemos que isso vai acontecer num tempo de festa. Por quê? Porque as festas, os Moadim, eles são tempos determinados para se encontrar com o Eterno. Isso para todos nós. Nós sabemos que cada festa bíblica é uma unção liberada. E nesse dia vai ser num tempo de festa em que Israel será atacado pelos seus inimigos, mas o Messias virá para trazer a vitória e matar os seus inimigos de forma tremenda, para glorificar o nome do Senhor e para que as profecias se cumpram plenamente, porque isso ainda não aconteceu, mas isso vai acontecer em breve em nome de Yeshua. Esses feriados, então, as festas, né? Eles são tempos determinados de arrependimento, de perdão, juízo e profeticamente ligados ao retorno de Yeshua. Em particular a festa dos tabernáculos, que representa a presença do Eterno e é associado com o retorno de Yeshua. Quando seus pés tocarem no Monte das Oliveiras, ele vai voltar para uma comunidade redimida, composta de judeus e gentios. Yeshua está chegando em breve, prepara-te. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Eterno dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E então perante seus anciãos haverá glória. Esse momento está chegando. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com Yeshua HaMashiach, porque os sinais estão se multiplicando e nós em breve veremos o nosso Mashiach nos arrebatando para estarmos com ele para sempre nos céus. Baruch Hashem.
Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, favorite ele aí, clica no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E mais uma coisa, se você gostou desse vídeo, anuncie para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, espalhe essa notícia, mande esse vídeo para todos os seus conhecidos assistirem. Nós nos veremos no nosso próximo